E aí, pessoal? Estamos de volta agora, continuando a aula de comunicação serial no AVR. Como eu já falei um pouquinho na aula anterior sobre comunicação serial de uma forma mais geral, vamos tentar entender agora como que ele funciona dentro do microcontrolador, tá bom? Apesar do AVR possuir aí um periférico chamado USART, que ele vem de comunicação síncrona e assíncrona, nós vamos trabalhar com um formato chamado UART. Tá? Isso aqui é muito mais comum vocês ouvirem falar, que é Universal Asynchronous Receive and Transmitter. Ok? Então é uma comunicação universal assíncrona, tá certo? Nesse tipo de comunicação, repetindo aqui, né, nós temos uma mensagem. Essa mensagem ela é chamada de frame. E esse frame ele tem um tamanho de acordo com o que nós configurarmos. O mais comum é trabalharmos com frames de 8 bits de dados. Por que frames de 8 bits de dados? Porque 8 bits é o tamanho de uma informação de um caractere. Quando a gente vê lá, por exemplo, uma tabela ASCII, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês agora, nós temos valores padronizados, que a gente pode usar nos computadores, em qualquer outro sistema computacional, e esses valores eles vão de 0 até 255 quando a gente considera a tabela ASCII estendida. Quando a gente fala só da tabela ASCII padrão, a gente tem de 0 até 127. E nessa tabela tem todos os caracteres que nós precisamos, aí, que são comuns, como os caracteres do alfabeto, tanto minúsculo quanto maiúsculo, alguns símbolos padrões, tá? Como chave, barra, colchete e tudo mais, e também temos os números. Então nós temos os caracteres dos números que vai de 0 a 9. Lembrando que isso aqui é caractere de número, não é um número, são coisas diferentes. Olha aqui, ó. O caractere 0, por exemplo, ele equivale ao valor 30 em hexadecimal e 48 em decimal. Isso aqui é totalmente diferente do número 0 realmente. Bom, o número 0 numa tabela ASCII, ele é o caractere nulo, tá certo? E aí tem alguns caracteres de controle aqui também, como o Enter, o Backspace, o Delete e por aí vai. Voltando para a aula, um frame ele é caracterizado sempre por alguns bits aqui bem importantes. Por padrão, ele fica num estado chamado idle, que é nível alto, e esse nível alto, ele assim que vai para nível baixo, assim que você começa uma transmissão, é enviado o chamado start bit para o dispositivo receptor. A partir do momento que esse start bit é enviado, ele sabe que vai ter que começar a receber os próximos caracteres e inserir eles dentro de um registrador de deslocamento. Depois que esse bit é enviado, aí começa a transmissão do frame em si, do dado em si, tá bom? E aí ele vem, por exemplo, aqui tem um dado de 110100010. Essa é a informação que ele transmitiu. De forma opcional, existe aqui o bit de paridade. Esse bit de paridade ele é responsável por fazer uma checagem se a transmissão está correta ou não. Mas é uma checagem muito simples e hoje existem métodos muito mais otimizados para a gente fazer uma checagem, tá bom? Mas basicamente isso aqui ele retorna 0 se o número de uns for ímpar e 1 se o número de uns for par. Basicamente é isso. Mas ele é opcional e a gente não vai usar nos nossos exemplos. E depois da paridade existe o stop bit. Esse stop bit garante, né, para o receptor que a transmissão chegou ao fim e ele pode pegar essa informação recebida e colocar no buffer do microcontrolador. Ok? Então isso aqui foi um resumão do que eu já falei na aula passada. Aí descendo um pouquinho mais, o microcontrolador AVR, mais precisamente o que nós estamos trabalhando aí, né, o ATmega328P, ele tem os dois pinos aqui de comunicação, que é o RX e o TX. Eles são os pinos PD0 e PD1, é eles que a gente vai trabalhar. A gente até pode utilizar eles em paralelo com outros periféricos, por exemplo, tem alguns LEDs ligados, mas é mais comum a gente deixar eles fixos para comunicação serial.
Por isso que quando eu faço a gravação na placa, vocês devem ver que tem dois LEDs que ficam sempre piscando, porque é o PD0 e o PD1 e a gravação é feita pelo TX e o RX. Aquelas outras comunicações seriais que a gente viu, né, que eu mostrei para vocês, que é o I2C e o SPI, estão aqui os pinos, né? Ó. O clock, o MISO, o MOSI, o Slave Select, entre outros. Beleza? Descendo um pouquinho, depois do hardware, vamos falar do periférico interno. Apesar de parecer algo muito grotesco, que meio complicado, não é. Então eu vou fazer por partes, tá bom? Vocês vão ver que ele separou aqui no datasheet, pessoal, por partes, ó. Isso é bem bacana. A gente tem o barramento principal do AVR, que é aquele barramento de 8 bits, e ele se comunica com as três partes, que é a parte de geração de clock, a parte de transmissão e de recepção. Vamos tentar analisar aqui parte por parte. Primeira parte de geração de clock. A gente tem aqui em cima um registrador chamado UBRRN. Esse N vem do número do periférico da serial que a gente está trabalhando. No nosso caso, a gente vai trabalhar sempre com a serial 0, que é a única que tem nesse microcontrolador. Alguns outros podem ter mais seriais aí também. Mas basicamente, esse registrador ele é responsável por gerar o baud rate na velocidade que a gente queira. Então, se a gente quer 9600, por exemplo, a gente tem que colocar um determinado número aqui, que daqui a pouco a gente vai comentar. Se a gente quer dizer 9200, é um outro número, e assim por diante. Aqui tem uma outra parte do periférico, mas ele é mais voltado para geração de clock de comunicações síncronas. Então, aquelas comunicações I2C, SPI, elas são gerado um clock nesse pino aqui, ó, que é aquele SCK. E esse pino, ele é gerado, né, esse clock é gerado pelo próprio baud rate aqui também. E aí o número, né, o valor que a gente carrega nesse baud rate aqui para que ele fique no valor que a gente queira, tem numa tabela que está no próprio datasheet também. Aqui eu peguei a parte da tabela que tem apenas o oscilador que a gente precisa, tá bom? Mas ele tem para vários valores de osciladores diferentes. E também existe, deixa eu voltar um pouquinho aqui no datasheet, existe uma forma de cálculo para ele. Então, descendo um pouquinho, aqui ó, eu tenho a forma de cálculo do baud rate também. Eu não preciso necessariamente seguir o que está na tabela, mas se eu calcular aqui para a frequência que eu quero, para um baud rate meio que padronizado já, a gente vai encontrar o valor que já está naquela tabela. Por exemplo, se eu estou trabalhando com os 16 MHz e quero um baud rate de 9600 bits por segundo, que é o mais comum aí que a gente vai acabar usando, nós carregamos naquele registrador o valor decimal 103. Só isso. Não precisa de dor de cabeça com relação a isso. E olhe que eu falei no vídeo anterior com relação à taxa de erro, que mesmo assim ele tem um errinho ó, de 0,2%. Apesar de ser um erro baixo, é um erro, existe, pode ocorrer erros aí de transmissão, mas é um valor bem baixinho. Tá? Quando eu quero valores praticamente de 0% de erro, eu tenho que utilizar osciladores, né, com valores quebrados. Isso acontece em outros microcontroladores também. Ó. Então eu consigo valores aí de erro de 0% para esses baud rates, mas o valor do meu oscilador ele tem que ser um valor aí quebrado, um valor mais complicado de vocês encontrarem, tá bom? Tem algumas taxas, né, quando a gente sobe um pouquinho a frequência, aqui sobe um pouquinho a velocidade do baud rate, a gente vê que tem erros grandes, 8,5%, por exemplo. Aqui a gente nunca pode utilizar um baud rate dessa velocidade com essa configuração, porque o erro é muito grande. Tá? Aí existe uma taxa, uma configuração de dobro de velocidade, que é essa configuração aqui. E a gente consegue diminuir um pouquinho o erro, mas mesmo assim acaba tendo um pouco. Voltando aqui para o diagrama de blocos, essa é a parte do gerador de baud rate. Vocês vão ver que além de ter a comunicação com o pino físico, a gente também tem a comunicação com, com as duas partes de baixo, aqui as duas linhas. Ó. Essas duas partes de baixo é a parte de transmissão e recepção. Como que funciona? Vamos lá. Novamente, o barramento interno. Esse barramento interno aqui está encaminhando uma informação para esse registrador chamado UDR.
Só que dá uma olhada que aqui é o DR transmite. Por que que tem essa... ele está frisando que é de transmissão? Porque o de recepção tem o mesmo nome, mas é um outro registrador, tá vendo? É o DR receive, aí eu tenho dois buffers, tá? Eu tenho aqui duas camadas de buffer, é o mesmo nome, porém são coisas diferentes, tá? São espaços de memória diferentes. Então não se preocupe com relação a isso, o próprio compilador ele consegue entender a hora que precisa usar o de transmissão e a hora que precisa usar de recepção. Quando eu coloco um determinado valor aqui de 8 bits, por exemplo, que é o que a gente vai fazer, ele pega esse valor e coloca dentro do registrador de deslocamento. Quando ele coloca dentro do registrador de deslocamento, dá uma olhada de onde vem o clock dele. Vem de um multiplexador que vem do baud rate. Ou seja, a cada pulso do baud rate aqui nesse pino de clock, o registrador de deslocamento desloca uma casinha para a direita, igualzinho àquela animação que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Com isso, ele vai vir aqui nessa linha e transmitir para o pino do microcontrolador. Aí quando a gente habilita a paridade, esse gerador de paridade, ele gera um valor no finalzinho da transmissão. Quando eu terminei de transmitir todos os dados desse registrador de deslocamento, esse carinha aqui manda uma informação lá para o pino também, tá? Mas no nosso caso, como a gente não vai usar, basicamente o caminho feito é esse daqui, ó, tá bom? Depois disso, pessoal, quando eu vou receber uma informação, é esse outro bloco aqui de baixo. Novamente, note que o clock do registrador de deslocamento de recepção vem do baud rate de novo, tá vendo? Vem lá do periférico do baud rate. E ele é responsável por receber aqui, ó, o registrador de deslocamento, olha onde ele está ligado aqui, ó. Ele vem desse bloquinho chamado Data Recovery e vem do pino físico RX do microcontrolador. Ou seja, cada bit que eu recebo aqui entra no registrador de deslocamento e é deslocado uma casa para a direita. Entra um outro pino e é deslocado para a direita, até que todos os bits sejam recebidos e alocados aqui. Terminou de receber todos os bits, os 8 bits no caso, maravilha. Manda essa informação aqui para o registrador UDR, tá? Para a primeira posição do registrador UDR. Digamos que eu não faça a leitura desse registrador UDR no momento que eu recebi essa informação. Eu vou receber uma outra informação, os 8 bits, e ele vai vir aqui para outra posição desse registrador. Se eu não ler novamente essa outra posição, nenhuma das duas, para liberar um espaço aqui no buffer, a próxima leitura que for feita vai sobrescrever a primeira posição do meu buffer. Tá certo? Isso é bem perigoso e você pode perder informações. Se eu não me engano, existe até num dos registradores aqui de status um erro de buffer. Tá? Quando o buffer fica lotado, é setada uma flag de status que te avisa quando isso acontece. Beleza? Basicamente, esse é o periférico da comunicação serial. Aqui embaixo existem 3 registradores de controle, que é o que eu vou comentar agora com vocês, que também estão ligados no barramento principal. Descendo um pouquinho mais, então, a gente chega nos registradores. O primeiro registrador, que é esse UCSR0A, esse 0 vem do periférico, né? Se for a serial 0, serial 1, enfim, igual aos periféricos anteriores, ele contém os bits de status que eu comentei. Término de transmissão, recepção, erro de frame, erro de paridade, etc. Em uma comunicação, quando você criar um protocolo, quando for uma informação de muita importância, é sempre importante que você esteja de olho nesses flags aqui, tá bom? A gente vai acabar usando alguns flags aí de transmissão, mas de uma forma um pouquinho mais simples. Aqui embaixo tem o outro registrador, que é o CSR0B, que ele é o controle da UART, que é basicamente os bits aí de habilitação, que habilita a recepção, a transmissão, interrupção e tudo mais. E aí eu tenho a descrição de cada um desses bits aqui, ó. Lembrando que se nosso microcontrolador, né, na nossa aplicação, a gente vai tanto enviar quanto receber informações,
a gente precisa habilitar os dois pinos ali, aqui, ó, tanto de RX, né, de recepção, quanto o pino de transmissão, beleza? E a gente vai trabalhar bastante com a interrupção de recepção de dados. Essa interrupção ela é gerada apenas quando eu recebo os 8 bits de dados e ele já fica alocado dentro do buffer. Não é a cada bit recebido, é apenas no frame completo, tá certo? E para finalizar, o último registrador, que é o CSR0C, ele define o modo de funcionamento. No nosso caso, a gente vai trabalhar no modo assíncrono, sem paridade e com 8 bits de dados. Aqui eu tenho os bits de controle e esses primeiros bits aqui, o bit 7 e o bit 6, eu coloco como assíncrono, né? Comunicação serial assíncrona. Os outros bits eu vou definir que a minha paridade está desabilitada, ou seja, 0 e 0 também. Stop bit a gente vai trabalhar apenas com 1, que é o mais comum, e com relação ao tamanho do caractere, a gente vai trabalhar com 8 bits. E aí você pode configurar para essas outras opções também, mas o mais comum são 8 bits. Beleza? E aqui embaixo, esse último bit é a polaridade do pino de clock. Ou seja, você quer que a informação, sim, quando for síncrona, envie um caractere na borda de subida do clock ou na borda de descida do clock. Para a gente aqui tanto faz, a gente não vai usar a transmissão síncrona. Beleza? Então, basicamente, o periférico serial é esse, não tem muito segredo. E eu vou mostrar na próxima aula aí para vocês uma configuração básica de funcionamento. Então, até daqui a pouco.